Prontinho, está gravando. Vocês viram aí que está gravando? Só para eu ter certeza. Então, pessoal, boa noite. Obrigada por estarem aqui. Queria, né, antes fazer uma contextualização, só para a gente não, né, não se perder. Por que que eu estou fazendo isso, né, esse encontro, e quem eu sou, né, qual a propriedade que eu tenho para falar desse assunto. Então, eu sou a Gabriela, eu sou psicóloga clínica e educacional. Então, desde a faculdade, eu, né, fui para essa área de atuação, que é a escola, né, psicologia escolar educacional, e sempre linkada com a psicanálise, de Freud a Lacan. E desde então, fiz estágios em 3 escolas diferentes, e também, hoje em dia, eu trabalho como psicóloga escolar em colégio de ensino médio. Então, né, o meu contato aí é diário com adolescentes. E além, para além disso, né, na clínica, eu atendo na minha clínica pessoal, particular, sem querer, né? Não sei se isso é uma coincidência ou não, depois quero que vocês me contem, mas atendo bastante adolescente até. É um público bem amplo, assim, para mim, bem que me procura bastante. E aí, por isso, né, me despertou essa atenção e eu comecei a estudar, buscar entender, né, por que que tá aparecendo tanto sofrimento, que se repete, né, então nada é muito novo, por mais que eles achem, né, o sofrimento é completamente particular, eu reconheço que tem uma repetição, né, mais ou menos sensações, sentimentos, experiências muito parecidas uma com a outra. Fiz também uma especialização em psicanálise, em que eu tive um módulo bem interessante sobre adolescência. Enfim, então eu continuo buscando, né, estudar bastante, ler bastante sobre adolescência. Quando eu vi esse filme, Close, queria entender, né, vocês viram o filme? Vocês conseguiram assistir? Gostaram? Choraram? Nossa, eu chorei muito. Chorei bastante. Assisti ontem, inclusive. Mais alguém, né? Não sei se vocês assistiram há um tempo atrás, mas realmente é um filme muito sensível, assim, pesado. Então eu vi esse filme quando lançou, e eu, nossa, adorei, assim, e causa um estranhamento, né, porque é um filme com pouco diálogo, é um filme da Bélgica, né, então tá muito longe, distante da nossa realidade cultural, né, e do que a gente está acostumado, talvez, nos Estados Unidos, que são uma galera, né, os belgas parece que é um pouco mais fechado, né, de não se abrir tanto, mais sérios, mas eu acho que retratou de uma forma muito bacana o fenômeno da entrada na adolescência. Enfim, né? Aí como que eu pensei em fazer esse encontro, né? Percebi muitos colegas em grupos falando, alguém tem material de adolescente, alguém sabe como manejar tal coisa, né? Alguém faz supervisão, não sei o quê. Então eu falei, olha, eu vou fazer um grupo, porque eu já tinha feito um grupo de estudos em adolescência no primeiro semestre, e aí eu decidi fazer esse outro encontro mais direcionado assim e utilizando o filme como guia, porque eu acho que torna ele um pouco mais, torna mais acessível e compreensível o tema. Então, vamos ficar aqui, né? Eu acho que a gente não tem um horário específico para a gente terminar. Eu queria, no fim, muito, muito mesmo, abrir para discussões, que eu quero ouvir de vocês também, se vocês atendem, o contato que vocês têm com adolescentes, ou se nenhum, né? Qualquer tipo de experiência, qualquer tipo de contribuição. Mas eu preparei, então, mais ou menos um contexto. Ai, gente, desculpa, mas tá péssimo isso, mas se eu fizer assim, vamos ver. Lista de apresentação. Ah, agora ficou melhor? Opa, agora sim, hein? Ok. Então, né, eu preparei e fiz essa cronologia aqui na minha cabeça. E vocês podem, né, por mais que eu queira deixar esse tempo no final, para a gente conversar melhor,
me interrompam sempre que vocês quiserem, tá? Deixar bem aberto, tirem dúvidas, façam contribuições, porque tem coisa que não volta. Então, começar com uma contextualização, o que é a adolescência, fazer uma análise histórico-cultural aí, vocês vão entender mais ou menos por que isso é importante, falar dos processos psíquicos que embarcam essa experiência, né, que é a adolescência, e, né, trazer para a contemporaneidade, porque a gente sabe que a adolescência contemporânea é muito particular, e ela é muito diferente da nossa geração, da geração anterior, e assim por diante, né. A gente está percebendo o aumento nos números de suicídio desse público, né, é o grande público-alvo, o público mais atingido, população de risco, né, do suicídio, são, né, os adolescentes. A gente tem vendo, inclusive, crianças, né, como a gente viu no filme, eles tinham o quê? 12 anos, no máximo, 12, 13 anos, né? Tem spoiler, tá, gente? Eu falei pra vocês assistirem. Então, né, no fim não, na verdade, no meio do filme, um dos meninos protagonistas comete suicídio, né, e aí o outro vai elaborar esse luto. Então, isso não à toa eu escolhi esse filme, né? Porque a questão do suicídio, da automutilação, que no filme não aparece, mas é bem pressuposto, né? Que ele fica no banheiro e se tranca, o que ele tá fazendo ali, né? A gente, uma coisa comum dos jovens fazerem, se trancar no banheiro, mas é bem provável que ele, né, estivesse ali se mutilando, fazendo o cutting. Então, e a gente tem visto essa onda de diagnósticos, né, na contemporaneidade, os impactos da pandemia, que eu também queria falar um pouquinho, enfim, né. Depois aí eu queria trazer um pouquinho da clínica e manejo, mas eu não sei se é o que vocês querem, né, se vocês, eu quero saber mais da clínica, a gente vai falar mais da clínica, sem problemas, né, porque também tem um manejo muito particular, trazer só um pouquinhozinho da escola como espaço de subjetivação, porque querendo ou não, você pega um adolescente, ele passa a maior parte do dia dele, né, das horas que ele tem na escola. Então, essa acaba sendo a instituição onde as coisas acontecem. Aí eu vou falar do suicídio, da automutilação, e aí depois a gente abre. Combinado? Por enquanto, alguma pergunta? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Deixa eu ver o chat aqui. Combinado. Ok, então do filme eu já falei um pouquinho, né, das considerações do porquê eu escolhi esse filme. A gente vai tratar então da entrada na adolescência como um fenômeno, né? Os meninos, a gente pensa em adolescente, a gente pensa naquele adolescente do ensino médio, né, de 15, 17 anos, mas na verdade a adolescência, ela contempla aí desde, né, conforme a legislação, a partir dos 12, né? Então, e é uma fase muito, muito difícil, assim, né? O que então envolve essa entrada na adolescência? Ela envolve um luto, uma perda da infantilidade, né, do mundo infantil, das responsabilidades infantis, do lugar infantil, da posição infantil perante a sociedade, perante os pais, perante a família, né? Então, como o pequeno sujeito ali, ele vai lidar com essa perda, com esse luto, né? O referencial ali familiar cai, né? Porque a grande questão de você crescer é você começar a questionar aquilo que lhe é posto, né? Então, enquanto a criança tem como referencial, né, máximo os pais, ou, né, aqueles que cumprem esse lugar de pai e de mãe, que pode ser outra pessoa, né? A partir da adolescência começam então a questionar, né? E esse grande outro, que Lacan chama de grande outro, né? Outro com o maiúsculo, passa a ser outro, né? E aí o jovem ele vai buscar isso de inúmeras maneiras, né? Além disso, a gente tem a puberdade, que não passa despercebida de forma alguma, que é um fenômeno fisiológico. Mas, né, e muitas pessoas atrelam a adolescência exclusivamente à puberdade. Então, ele tá passando pela puberdade, ela está passando pela puberdade, e tudo isso que a gente aprende, né, na escola, das mudanças do corpo. Então, veja bem, além do luto que eu comentei, ainda tem o luto do próprio corpo, né? Você perde o corpo de criança.
E parece, né, uma coisa que é imperceptível, mas, né, é uma coisa que vai acontecendo e que também deve ser elaborada, né? Então, todas as mudanças aí hormonais, né, e isso é muito bem retratado no filme, como eles saem lá do verão e começam a frequentar a escola e as coisas passam a mudar, as relações sociais, as posições que os meninos têm ali, as amizades, são outras. Eles têm que mudar de posição. Então, o sujeito é colocado à prova, né, o adolescente é colocado à prova. O que vai acontecer? E aí eles sofrem muito com isso, né, cada um à sua maneira, né, o que talvez ainda aconteça influenciando a própria amizade deles dois, né? Então, tem tudo isso. Não vou falar mais. Mas então, né, voltando para essa coisa da entrada na adolescência, o que é adolescência, a gente pensa, então, na adolescência enquanto uma coisa que a gente inventou, a gente, seres humanos, né? Não é uma máxima, uma verdade que sempre houve adolescência. O que sempre tivemos foi a puberdade. E com a puberdade, também ritos de passagem. Então, o que a gente lê através da antropologia, por exemplo? Cultos de passagem, rituais de passagem em que a criança se torna adulto. Né? Ritos que talvez duram um dia, um segundo, uma semana. Então, em aldeias indígenas, a gente vê que a mulher que entra na menarca, né, que menstrua, ela fica uma semana numa cerimônia, né? Então, cada, né, tribo tem suas particularidades. Ou, por exemplo, na cultura judaica, temos o bar mitzvah, bat mitzvah, né, para as meninas, que é um rito também de passagem, que é a criança se tornando adulta. E por aí vai, né? Então, por aí vai. Sempre houve a infância e a passagem para a vida adulta. Muito marcada, muito provavelmente marcada pela puberdade, pelos processos fisiológicos. Então, da onde que veio essa história de adolescência enquanto uma fase? Né? É uma coisa que a gente pode provocar aqui. Da onde que veio? Inclusive, a gente pode pensar que essa fase está se estendendo, né? Está se alongando. Porque o que antes terminava aos 18, agora está terminando com que idade? Alguém aí se ousa, né, falar, né? Vocês se consideram adultos? Vocês se consideram adolescentes? É um meio termo? Eu, com 25 anos, às vezes penso que eu ainda sou uma adolescente. É muito Jovem. difícil me considerar adulta. Então. E tem os memes, né? Gravidez na adolescência. E a gente com não sei quantos anos nas costas. Então, né, é um grande dilema. E como que isso impacta na subjetividade, na nossa psique, né, no nosso aparelho mesmo, na nossa identidade, né? Onde que a gente entra? Né? Não à toa aí tem a geração neném, né, nem trabalha, nem estuda. Então, assim, também um grande questionamento, não está livre de sofrimento pensar nisso, né? De como que, assim, não está mais demarcado. Por mais que a Constituição diga que é dos 12 aos 18, depois 21, depois 23, né? Então está se estendendo. Vou voltar a isso. Mas então, da onde que veio essa história de adolescência enquanto uma fase, né? Começa, gente, por incrível que pareça, no século XX, né? No século XX, no século passado, com a modernização, né, do mundo, né? Então, principalmente principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, né? Por quê? Porque historicamente, começaram aqueles movimentos de higienismo, de eugenia. Então, a gente pega a Alemanha, por exemplo, de nacionalismo, patriotismo, né? E aí eu não vou fazer uma aula de história aqui, né? Porque não é o nosso intuito. Mas se vocês pararem para pensar na linha do tempo, né? Tudo se encaixa muito bem. Na adolescência se encaixa muito bem aí no período histórico. O que eu quero dizer com isso? Que passaram a perceber, com a modernidade e com o avanço do capitalismo, que esses jovens, né, os ditos jovens,
era uma população, ao mesmo tempo, muito ativa, né, com muita disposição, muito com sangue nos olhos, vamos dizer, né, muito participativa, engajada. Então, por exemplo, começaram com movimentos de Wandervogel na Alemanha, que eram basicamente esse grupo de rapazes que cultuavam uma ideia, né? Então, pequenos grupos juvenis, né, que a gente tem até hoje, mas com outras intenções, né? Depois, tivemos o escotismo na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, né? Até hoje tem os Boy Scouts. Então, vocês já viram o filme Jojo Rabbit? Eu vou depois mandar várias referências de filmes, tá? No grupo. Porque esse filme, Jojo Rabbit, ele retrata perfeitamente isso que eu estou falando. É um menininho de também 11 anos, e está no meio da Segunda Guerra Mundial, e ele, como um bom adolescente, né, com sangue nos olhos, e em busca de um referencial no qual se embasar, no qual se identificar, então ele se articula ao nazismo. O amigo imaginário desse menino é o Hitler, né? É o próprio Hitler. Então é um filme muito interessante também para entender a adolescência, como a adolescência funciona. Entender essa fase, né? Então começou aí as pessoas começaram a atribuir aos adolescentes todos esses movimentos culturais, né? Sabemos também que quando se fala em guerra, quem vai para a linha de frente são os jovens, homens, né? Os meninos. Então, essa foto aí, ó, eu não sei se é da primeira ou segunda, tá? Mas vocês podem ver que são meninos, assim, tipo, adolescentes, né? Não são velhos. Então, por quê? Porque é esse sair de casa, é essa perda essa perda literal e essa busca, então, se perde algo, vai em busca de outro, né? Porque fica um vazio. Esse é o conceito de luto, né? Quando se perde algo de si. Então, abre lugar para que algo externo venha, né? Então, aí vem essas ideologias, né? Como nazista, fascista, e como que isso impactou o mundo, né? E tudo isso através da juventude, da adolescência. Mas até aí não tinha essa palavra, tá? Esse termo adolescência. Até aí era uma juventude, né? Mas então, a Primeira Guerra Mundial foi definitiva para o reposicionamento da juventude na lógica social e cultural, tá? Essencial, porque foi basicamente, né, a guerra aconteceu por causa deles. Enquanto os políticos velhos só davam ordens, eles iam, de fato, disseminar uma ideia, né, uma luta. Ok, mas e o pós-guerra? Aqui, gente, eu dei um salto, tá? Na linha do tempo. Eu tô falando depois da Segunda Guerra Mundial. Então, eu tô falando mais ou menos dos anos 50. A partir daí, dos anos 50, é um espírito de pós-guerra, né? Enquanto na Europa a gente tem uma Europa melancólica, devastada da guerra, né? Jovens muito desesperançosos, nos Estados Unidos a gente tem completamente o oposto. Então, os jovens que voltaram, né, da batalha, a população está se refazendo e tem um ar de esperança, de festa, né, de celebração, a economia está a puro vigor, né? São esses os baby boomers que a gente tem hoje, que na época eram jovens, né? Estavam nascendo ali, estavam crescendo. Então, assim, anos 50, 60, por aí, anos 50 e 60, começa a cultura teen, né? Teen porque teenage. E todos os da idade teen aí entram, né? Por quê? Porque como os Estados Unidos ganham, né, força, né, depois da guerra, no pós-guerra, com a Guerra Fria, e ganham hegemonia mundial, né, na cultura, nas crenças, nas ideologias, né, políticas, sociais, culturais, eles também disseminam, cultuam essa cultura teen, que começa, então, com, né, esse sonho americano de uma vida perfeita. Eu coloquei a fotinha aí, né, com as meninas, os meninos, todos assim, e aí começa nos 60, tudo isso que é a cultura pós-guerra. Isso
nos Estados Unidos, né? E na Europa a gente já tem uma juventude um pouco mais cética, que, né, aí é que vai culminar aqui, aí a gente começa com uma adolescência propriamente dita, né? Tinha uma revista na época que literalmente se chamava Teen. E essas fotos aqui, esse aqui é o Elvis Presley, porque a gente começa com rock and roll, por mais que seja meio tosco eu falar isso, né? Mas ele foi um grande, assim, porque ele movimentou jovens. E o James Dean, que era um ator muito famoso e muito prestigiado pelas menininhas, né? Pelas adolescentes. E os meninos queriam ser ele, né? As meninas queriam ele, os meninos queriam ser ele. Por que que isso é importante? Porque aí o mercado, né, a lógica capitalista percebeu o quanto que a juventude movimentava o mercado. Então passaram né, usar esse público como produto. Então vender produtos, vender coisas, construir toda uma lógica mercadológica para este público, que é o que a gente vê até hoje, né? Com produtos desde maquiagem, skincare, caderno, roupa, tudo, se vende tendências, né? Hoje está indo num nível muito superior, mas começou aí, né? E aí o que acontece? Acontece um negócio chamado contracultura, que é mais ou menos uma revolta muito que começa na Europa, né, com a Nouvelle Vague, com movimentos de contracultura mesmo, de rompimento, de transgressão. Quando a gente pensa em adolescência, a gente pensa logo em rompimento, em violência, em transgressão, de romper as regras mesmo. Então, a adolescência passa a tomar esse lugar de rompimento do status quo imposto, né? Muito por conta de uma frustração que esse sonho americano não estava dando conta, eles estavam percebendo toda a lógica, né, mercadológica por trás, estavam percebendo, então, com a Guerra Fria, o que, né, então, contra a guerra do Vietnã, né, contra a cultura, então, era um movimento contra tudo que estava imposto, por conta da própria desesperança com o comunismo, com o capitalismo, que vigorava aí na década de 70, 80. E aí começam, então, os protestos e, né, os movimentos libertários, tanto do feminismo quanto da movimento Black Power, né, com todas essas questões libertárias, movimento LGBTQIA+, bom, naquela época acho que era só de gays, lésbicas, né, e aí isso foi se aumentando, assim, mas começa com isso, gente, com uma frustração, que também a gente percebe que é muito característica, né, da adolescência. Não sei se vocês concordam comigo, mas parece que essa geração, né, de agora está um pouquinho mais lenta, né? Aquele protesto de TikTok, né? Ele talvez não seja tão efetivo quanto o que essas imagens provocam, né? Então a gente está agora o nosso rompimento é pela internet, mas espera aí, será que funciona? Né? O que está acontecendo? Por que será que a gente, né, que os adolescentes estão tão deprimidos? Né? Porque é o que eu falei, eles precisam de uma identificação. Então, que seja com a cultura ou com a contracultura, que o seja, mas eles vão lá e eles colocam, né? E eles se colocam enquanto assim de corpo e alma. Que mais que houve, então? Começou a ter um estudo antropológico em cima da adolescência, porque percebe-se também, com esse rompimento, né, um rompimento também com a família. E aí entra, né, a família acima de tudo, e porque a adolescência, o rock and roll está destruindo famílias, né, tiveram eram até epidemias persecutórias, então não podia, movimento hippie, né, tudo isso, movimento a favor da legalização da maconha, e aí o contra, né, o persecutório, a KKK, né, Ku Klux Klan, e muitos outros movimentos aí que, né, aí a coisa começou a esquentar demais. Mas por quê? Porque havia essa dicotomia entre gerações, então era uma briga transgeracional, por assim dizer.
que também é muito importante, e a gente vai voltar para isso. Então, gente, acho que isso aqui só foi para meio que resumir a situação, né? Marcou muito a adolescência, como a gente a conhece hoje. Eu acho que ela é resultado de uma massificação da cultura, do consumismo do mercado americano. Então, é resultado dessa lógica mercadológica. E eu acho mesmo, tá, gente? Eu tô no achismo, que isso que eu falei, não, tá? Isso eu vou passar as referências para vocês, tá? Isso é bem estudado, mas isso que eu tô falando assim, como que a adolescência é muito produto de sua época e muito produto do capital, né? Que antes da gente ter esse capitalismo pós-moderno, se a gente pode chamar assim, é o que eu falei, não tinha adolescência, tinha ritos, tinha passagens, tinha juventude, né? Então, é algo a se pensar aí. E aí, né, parece que a gente está respondendo também a isso hoje em dia. Porque quando a gente fala de transtornos mentais, de diagnósticos, de sofrimento mental, né, de modo geral, é uma coisa generalizada que acontece na infância, adolescência, vida adulta e, vida, né, e nos idosos, no fim da vida. Mas parece que está acontecendo com maior intensidade e maior frequência no público adolescente. Então, também, né? Porque parece que é muito, como a adolescência é um resultado do consumismo, do mercado, como que isso não está atrelado, né? Ao sofrimento psíquico? Eu acho que é impossível de não considerar. Nossa, já são 7h10, 7h10, meu Deus. Ok, então, gente, aí né, concluo essa tópica com essa frase, né? A adolescência reflete o seu próprio tempo. Ela é completamente resultado do seu próprio tempo. Então, se estamos em uma sociedade doente, né, eles vão refletir isso com muito mais intensidade, de maneira muito mais escancarada, né? Muito mais escancarada, até porque a adolescência é mais intensa, né? Os hormônios e tudo mais, e com as novidades das coisas. Então, eles escancaram o que tem de errado. Desde aquela época, né, com, então, hegemonias, né, então tem os jovens aí que a gente para pensar que até denunciavam os pais, né, a gente parar para pensar na ditadura militar, civil-militar aqui no Brasil, relatos de filhos que denunciam familiares, né, que está escondendo não sei quem, que tal pessoa é comunista, ou naquela época, né, do nazismo, não, porque então, filhos denunciando os pais, né, então, do que se trata isso, né, parece que é uma alienação muito grande aí, os adolescentes estão muito propícios a isso, e aí é um cuidado. E aí, o conceito de transitoriedade, que eu acho que adolescência, se for resumir em uma palavra, seria a palavra transitoriedade, porque nada é estável, tudo é muito volátil. E aí também respondendo a essa grande questão, né? Por que que os adolescentes, estão tão doentes? Porque no mundo marcado pela mudança, pela instantaneidade, pela liquidez das relações, né, que traz o Bauman, os adolescentes vão pegar isso e vão levar a último nível, né? Então, a adolescência é marcada por transitoriedade, porque acontece tudo muito rápido, porque as novidades são muito intensas, as experiências, né? Tudo muda e acontece de modo muito intenso, mas também pelo reflexo do que acontece. Então, se o mundo está virado de cabeça para baixo e nada mais é sólido, a adolescência, os adolescentes vão abraçar isso de uma maneira muito intensa. Né? Não sei se vocês estão seguindo minha linha de raciocínio, querem fazer algum comentário. O reconhecimento do ser adulto está atrelado à capacidade de viver e se tornar independente e autônomo. O adolescente é um ideal possivelmente identificatório. Os adultos podem querer ser adolescentes. Então, né, por que eu trouxe essa frase?
a gente entende que, voltando para aquilo que eu falei da extensão, né, da adolescência, por que que adultos querem ser jovens, né? Porque por causa do mercado também, então, né, é porque produtos que prometem a juventude, que te torna mais cool, mais, né, na trend, então desde um tênis, então o adulto ele usa o mesmo tênis do filho, uma mãe usa o mesmo, uma mãe fazendo exatamente as mesmas coisas que os filhos, um pai, né? Então, porque os adultos querem, né, segurar essa juventude, querem comprar, eles compram essa ideia de que o novo, de que o jovem é alcançável e é algo, né, que você pode conseguir se você tiver o meu produto, por exemplo, né? Então eles consomem as mesmas coisas que os jovens. A gente vê, por exemplo, no TikTok, que antes era uma plataforma de adolescentes, de jovens, agora temos pessoas de todas as idades usando, né? Todas as redes sociais, né? Começou com jovens, depois mais pessoas mais velhas. Então, mas tá, ok. Então a gente quer ser jovem, isso não é novidade. Qual que é a novidade? A novidade é que, diferente das gerações anteriores, não tem mais a quebra geracional. Né? Não tem mais essa quebra geracional. Cadê a dicotomia? Cadê eu olhar para minha mãe e achar ela careta? Não, minha mãe é igual a mim. Ela faz, fala e usa tudo que eu uso. Então, cadê a quebra geracional? Não tem o sentimento de transgressão, de rompimento com o status quo, que é necessário para o adolescente se identificar, se estruturar enquanto sujeito. Né? Então, é uma crise identitária, que nem adultos, né? Eles também estão um pouco perdidos aí, quero ser jovem, e a criança, o adolescente, ele entra em conflito porque ele não sabe quem que é esse grande outro de referência, porque o grande outro de referência está agindo como ele, né? Então não tem mais isso, né? A velha geração é careta. Hoje em dia a gente tem, assim, a geração Z, né? Geração X, millennials, baby boomers, e a gente trata cada uma como uma, e é legal, né, se encaixar nos quadradinhos, mas não tem mais isso, assim, o antigo não presta, o novo é o que vale. Né, o futuro é esperançoso. Então, também vemos, né, através da experiência clínica, a gente vê isso, que os adolescentes estão desesperançosos, né, não tem essa esperança com o futuro. O que você quer fazer de faculdade? Não sei. Não sei, não quero saber, não tenho a mínima ideia, faculdade. Por quê? Porque não tem essa ânsia pelo futuro, pelo diferente, por fazer diferente, né? Então não tem mais isso, não, porque eu vou mudar o mundo, eu vou lutar por um mundo que eu acho melhor. Que foi um paradigma por tantos anos, né? Fazer o mundo melhor. Fazer o mundo melhor para mim, para, né, as próximas gerações. A gente está muito próximo agora, não tem essa quebra geracional. Ok, então, deixa eu ver uma água aqui. Ó, eu estudo, então, gente, Freud e Lacan. Não vou entrar em uma teoria lacaniana, tá? Porque eu sei que pode estar bem distante da realidade aí de estudos. Mas eu acho bem bacana trazer um pouquinho, porque o Lacan tem uns conceitos bem interessantes quando se trata da adolescência. Voltando, então, lá para a entrada na adolescência, o que acontece, né? Desde Freud, se vocês pegarem os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele fala de um Édipo, de um complexo de Édipo, retomando, né, que é o amor pelo genitor e a raiva por outro, né, não sei se eu preciso contextualizar muito mais, mas então entra em latência, tá, em Freud, isso entra em latência durante os 8 anos aí, e na adolescência isso retoma, isso vem à tona novamente. Né, com a puberdade. Então, o que acontece na adolescência? Uma reedição do complexo de Édipo. Né? Por isso que, e eu vou tratar isso, por isso que é tão esquisito, né, essa fase, é muito esquisita. E cada adolescente, ele
não se sente bem no próprio corpo, ele não sabe o que está acontecendo. Mas então, né, aí Lacan traz a metáfora paterna, que eu acho que é o que importa aí, porque aí a gente vai pensar nessa reedição do complexo de Édipo, enquanto, ok, né, eu tinha meus referenciais, o meu grande outro, que eram os meus pais, né, a mãe primordial aí, e o meu pai, mas aí eu percebo, novamente, eu percebo que a minha mãe não está disponível, né, que o meu pai não está disponível, então terei que buscar isso em algum outro lugar, né, que é exatamente isso que eu falei da perda, né, do referencial, busca em outro lugar, né, e é o que acontece, porque aí o adolescente tem a interdição, né, então para, né, prevenir o incesto, vai interditar, ou seja, nas palavras, numa teoria mais lacaniana, castrar, né, esse sujeito, para que ele não, né, não fique com a mãe, não fique com o pai, e sim vai buscar outros parceiros, enfim. Mas a metáfora paterna, ela diz exatamente o seguinte, é ela que vai barrar, ela barra, né, ela vê, o adolescente vê que nem os pais, nem os próprios pais são completos, e ele consegue ver isso com mais nitidez, e por isso há rompimento, porque quando volta, eu não sei, meio confuso, mas quando volta o Édipo, volta à tona, tem toda essa relação triangular de novo acontecendo. E aí, mas agora com maturidade, né? Com maturidade. Então, esse adolescente, ele percebe que os pais também são barrados, que eles também têm limites, causando uma frustração. E por isso se separa. Por isso se separa do âmbito familiar, né? Da instituição familiar enquanto referência. Vamos dizer assim, sai da asinha da mãe, né? Sai da asinha da mãe, porque vê que eles também não são completos. Enquanto criança, a criança olha para os pais e fala: esse cara é foda, esse cara tá andando com 2 pés e eu tô engatinhando aqui, não sei nem, né, segurar o xixi. E esse cara aqui andando, esse cara me dá comida, né? Nossa, que é o grande outro. E aí as coisas, né, vão ficando. Opa, perdão. As coisas vão ficando mais complexas, né? Eu quero mais, porque eu quero, né? A pulsão aí vai atrás de mais, de mais, de mais. E aí se percebe que seus pais também não têm todas as respostas. Eles também não. Ou melhor, às vezes as respostas deles não lhe agradam, né? Não cabem. Então esse grande outro ele passa a não encaixar mais. E aí que vem então a separação. Eu posso voltar a isso depois, gente, porque entrar nos 3 tempos do Édipo, não sei. Vocês querem fazer alguma pergunta? Mas, né, tem todo um raciocínio aqui. Voltando para o filme, né, que eu acho que vai esclarecer um pouquinho mais. No filme, é muito presente a mãe, né, do menininho, eu não lembro o nome, tá? Mas a mãe do menininho de vermelho. E ela tem até uma. Eu coloquei um slide aqui. Aqui, que bonitinho. Né? E aí, por que eu coloquei essa foto, né? Tem toda a questão da sexualidade também. Mas essa mãe parecia um grande referencial para ambos, né? Ela fazia também esse papel de grande outro pro menino que não era filho dela, né? Mas talvez de uma maneira diferente, talvez aí envolvendo uma sexualidade estranha, infamiliar para ele, né? Que depois ele passa a se afastar, aí no fim ele volta a falar com ela. Então, como é, né, diferente. Mas então ela era, a mãe é esse grande referencial que vai se perdendo. Até porque, né, a mãe não conseguiu salvar o filho. E o filme mostra isso de uma maneira muito propícia. Não cabe aos pais, né? Assim, cabe aos pais, porque ainda é um adolescente desamparado e de muito, né, muito desamparo, claro. Mas o que eu quero dizer é, a mãe não vai ter todas as respostas para os problemas, né? E aí, por isso que tem essa queda identificatória. Deixa eu voltar aqui. O que eu coloquei aqui? O jovem cria formas de lidar com essas sensações triangulares aí de transição, né, de transitoriedade, de perda, que, né, inclusive, ela afeta o corpo,
Ele tenta lidar com essas sensações, criando mecanismos de defesa. A inibição adolescente enquanto sintoma da angústia. Na clínica, deve-se construir a linguagem e a transferência contracorrente da inibição. O que eu quero dizer, gente? Então, o adolescente ali, lotado de angústia, né, de todas essas coisas que estão acontecendo, ele vai criar esses mecanismos de defesas. Um deles é a inibição. Né? No filme, não sei se retrata tão bem, mas, poxa, a gente vê tanto esses jovens com, né, 40 graus e moletom, até aqui, toquinha, né, esconde o rosto, cabelo no rosto, se esconde, não quer não quer existir, então se faz menor, estranha o próprio corpo, você vai falar com ele, ele não consegue falar, não consegue manter um contato visual, né? Então, na minha clínica, eu tinha uma adolescente que começou assim, e aos poucos, conforme a gente foi trabalhando, ela começou a, né, vir um pouco mais aberta. Aí ela fez a unha, aí eu reparei que ela fez a unha. Aí na outra sessão ela fez um delineado. Aí na outra sessão ela tava, ao invés do moletom, ela tava de vestido, né? Então o que que tá acontecendo aí? Como que é tá no corpo, né? Porque essa inibição ela tá muito presente. Óbvio que não dessa forma estereotipada que eu falei, né? Pode ser isso de você se isolar, que é o que acontece demais, né? A pandemia tá aí para exacerbar ainda mais essa inibição, que agora eu também não sei socializar, né? Já estou inibido porque é o meu modo de defesa perante o outro, que é assustador. Então, a pandemia vai piorar tudo isso, porque vai validar esse meu isolamento, né? E como que a inibição, né? Freud fala, inibição, sintoma e angústia. Tá atrelada, né? Então, a angústia e ao sintoma. Expressão da sensibilidade do sujeito. A inibição indica a dificuldade do adolescente em lidar com a sua sexualidade. Então, como eu estava falando, a questão da sexualidade, ela está muito, muito presente, e ela é muito estranha ao sujeito, porque para a criança não há diferença sexual plena, né, num objeto externo. Tudo bem, tem ali a diferença sexual entre feminino, né, masculino, mas como há uma reedição do complexo de Édipo, e vocês percebem, assim, como que começa a brincadeirinha adolescente, né? Ah, é sua namoradinha? Deus me livre, credo. Nossa, não. Ai, que nojo. Ele é um nojento, mãe. Eu não gosto dele, não. Nem chega perto, né? Começa assim, com uma repulsa. E depois aí começa, ai, né, será? É uma estranheza, assim, com esse outro sexo, né? E é uma coisa de outro mundo. Então é uma coisa inalcançável, esse outro sexo. Então, como que no filme foi bem retratado, assim, primeiro com os meninos na escola, né, falando com as meninas, como eles mudaram de postura, e também em relação, assim, à sexualidade entre eles dois, né? Eu não digo, assim, não é questão de homossexualidade, de, né, bissexualidade, eu acho que essa não é a questão do filme. A questão do filme é mostrar como a sexualidade é um dilema nessa entrada. E aí a gente, hoje em dia, tem muitos recursos para falar. Então, a gente, eu sou bi. Então, a criança lá de 12 anos, eu sou mãe, eu sou bi. Aí depois, um ano depois, não, eu sou lésbica. Aí depois de 3 anos, não, na verdade eu sou hétero. Né? Então, isso é muito fluido, porque o objeto sexual é muito fluido. Né? E isso também cabe à transitoriedade. Então, a gente percebe como isso oscila, né? E não tem a ver. O problema, assim, né, uma crítica aqui pessoal minha, isso da gente ter uma comunidade LGBTQIA+, é muito interessante porque dá nome a muitas coisas, mas ao mesmo tempo ela limita. Por quê? Porque, segundo Lacan, a linguagem limita, né? A linguagem, ela é um recurso escasso, limitado. Então, mãe, eu sou gay, né? Pai, eu sou lésbica. Então você já nem tá lidando com aquilo, você está colocando, você fechou em uma palavra aquilo que está acontecendo, né? Então, assim, é bom, mas eu acho que melhor ainda seria esse espaço, né, dialético de troca, né? Para não se fechar em conceitos.
barreira contra o incesto e a revivência edípica na adolescência. Fantasias são marcadas pelas tendências infantis pressionadas pelas fontes somáticas. Fontes somáticas, no caso, os hormônios, né? O jovem é movido a fantasias de completude, inclusive, e a escolha de seu objeto sexual é transitória, volátil, plástica, o que envolve a sexualidade fluida. Então, como eu estava falando, né? Ele, como todos nós temos até hoje, o adolescente tem a fantasia de completude. E aí ele passa a buscar isso em algum lugar, né? Fantasia de completude, que está completamente ancorada no imaginário. Não tem nada a ver com o mundo real. Está acontecendo tudo aqui dentro, né? A gente percebe isso. O desejo parental já não cabe, é questionado, né? Então ele vai procurar. E ele procura isso em muitos lugares, né? Às vezes não é nem numa pessoa, às vezes é na bebida, às vezes é numa droga, às vezes é num vício, né, em um jogo, às vezes é na automutilação, né? Se bem que eu acho que aí já não entra, é mais um acting out. Mas, assim, ele tenta achar isso de várias formas, inclusive, assim, a gente tem todo um higienismo que previne, assim, então não vai transar, não vai beijar na boca, não vai sair, volta às 10 de casa. Isso é importante, porque ele precisa de limite, precisa colocar um limite no adolescente, né? Até para que ele possa ultrapassar. Se não há limites, como eu falei, né, não tem mais essa quebra geracional, não tem mais limite, né, entre um e outro, é solto, né, é volátil, e aí causa sofrimento. Então, que tenha regras e que ele tente infringi-las ou não. Então, gente, eu, na minha clínica, e mais na escola, que eu atendo muitos pais, né, e os alunos frustrados por conta de desentendimentos. Mas eu acho impossível e não saudável você esperar uma adolescência sem conflitos, né? Então é melhor você né, abarcar aí de recursos para lidar com os conflitos, mas que eles existam. No filme, eu percebo isso, né, que não tem conversa. Eu não sei se isso é cultural, né, ou se isso é realmente da geração da contemporaneidade como um todo, mas não tem muita conversa, né? Então aí quando acontece, a escola faz aquela roda, né, de conversa, mas é muito esquisita falar sobre aquilo. Tanto que só você falando sobre isso, eu lembrei do mais pro final do filme, né? Do Liu e da mãe do amigo, né? Que demorou muito para eles entrarem no assunto, né? Da morte do menino. Então, assim, eles se encontravam e aí ficava aquele silêncio. Ela esperando ele falar alguma coisa, e aí completamente silencioso e demorou muito. Então, isso também foi bem nítido no final. Sim, eu vou falar um pouco sobre o suicídio no final, porque eu acho que tem particularidades aí, né, imensas. Mas isso tem a ver também, ó, com essa não linearidade. Coloquei aqui, por que que eu coloquei uma montanha-russa? Porque o que que acontece com o adolescente? Da alienação da infância vai a separação da adolescência. O problema é que não é uma coisa linear, não é o adolescente acorda um dia e está separado. É uma coisa que vai e vem. Então lembre-se da transitoriedade, né? A transitoriedade tem a ver com isso. Não é linear, é todos os dias, a cada segundo, é simultâneo. Então mãe, eu te odeio, e a gente sabe que o amor e o ódio tá entrelaçado, né? Tudo bem, né? Porque não é transitório, então não é uma alienação e uma separação simultânea. E é confuso, né? Você se separar da família, dos pais, e se alienar. Porque o que acontece? O que tem acontecido hoje, né, muitos dias, os pais acham que estão munidos de recursos para lidar com a adolescência e que por agora, né, minha filha é adolescente ou até escola, né, e aí entram todas as instituições que deveriam cuidar e deixam a deriva, né, esse jovem, deixam a deriva. Então não, agora ele é adolescente, agora ele, né, se vira, agora é com ele,
porque acha que houve já uma ruptura. Mas não, é uma alienação que é uma separação que, na verdade, ela volta, né, cola e separa, cola e separa. Então, né, garantir esse porto seguro é muito importante, mesmo com muita devastação. Ai, gente, eu acho que daria muito mais horas, né? Eu tô sem tempo aqui, mas dá para falar tanto. E aí a gente entra nos processos identificatórios, né, dos jovens. Os meninos aí na escola começam, né, cada um com uma coisa, um tem o clarinete, o outro tem o rock, né, joga lá, não sei se é rock, acho que é. Mas enfim, aí, por que que isso é importante, né? Atividades extracurriculares, socialização, grupos, né? Então acontece tudo isso da busca por algo externo, e que isso seja algo positivo, que você se identifique, porque como eu disse lá, né, desde o século passado, é a identificação que vai sustentar, dar sustento, estruturar o sujeito e, né, lhe apresentar recursos para que ele lide com a angústia de não ser completo, de ser faltante, né? Ele precisa se identificar com algum grupo. E aí a gente tinha aquele rolê lá dos grupo dos nerds, grupo dos populares, grupo dos CDFs, né? A gente via nos filmes. Hoje em dia eu acho que não é tão separadinho assim, né? Mas é muito importante a gente incentivar isso na clínica, na escola, né? Faça parte, né, das coisas. E aí o problema também tá aí. Grupos, às vezes, transgressores, né? E aí o jovem se envolve em uma violência, uma situação de violência, uma situação que vai colocá-lo em risco, como, como chama, vandalismo, bebidas alcoólicas, cigarro eletrônico, que é a grande questão atual, né, drogas, sexo desprotegido, tudo isso para ser validado pelo grupo, como recursos identificatórios, para ser validado, para ser reconhecido enquanto sujeito, ser reconhecido pelo olhar do outro, e ele nem sabe quem é esse outro. Por isso que ele precisa dos pais dele, né? E assim, não, você não vai mais sair com esse grupo. Esse daí é roubada. É aí que ele vai querer sair, né? Porque ele não quer saber o que você pensa. Ele não quer saber o que os adultos dizem. Mas é muito fácil de se perder quando você não tem um referencial e você está em busca dele, né? Por isso, assim, tem que ser um direcionamento muito sutil, tem a ver com desejo. Vou entrar. Transgressão, então, né? Afirmação de uma subjetividade, de uma particularidade do eu, de uma dissociação do eu e do outro. A separação através da hostilidade. A autoridade paterna ainda mais necessária na adolescência, nesse momento de transição identificatória. A transgressão pode tentar ensinar o que os adolescentes acreditam ser um desejo recalcado dos adultos. A realidade, no entanto, se impõe diante do sujeito via lei, frustração do desejo e do alcance de completude. E aí que entra a tecnologia e as redes sociais. O que eu quero dizer? Então, a hostilidade, ela é positiva, porque tem que transgredir para romper com o status quo mesmo, porque a humanidade precisa desse movimento, faz parte, né, de se separar, né, o eu se separar do outro. Mas, em virtude disso, a autoridade paterna, ela precisa acontecer. E a gente vê uma coisa chamada complexo de Telêmaco, né, que eu vou explicar bem brevemente, mas essa ausência da função paterna que a gente tem passado. E eu não estou falando apenas, exclusivamente do pai ir embora, mas das vezes do pai, e assim, gente, função paterna é diferente de pai, tá? A mãe, por exemplo, pode exercer uma função paterna, né, simultâneo, os dois simultaneamente exercem a função paterna, qualquer membro familiar. O que eu quero dizer, a função paterna, ela é castradora, ela vai colocar um limite, ela vai barrar o sujeito. E o sujeito barrado é o sujeito desejante. Então, quando não tem barramento, quando não tem essa barra, essa imposição de limite no adolescente, é aí que ele se perde, né? Ela é necessária, então. E aí a gente vê essas crianças, adolescentes perdidos, completamente desestruturados, sem laço.
em que o registro, né, o simbólico, o imaginário, o real, não estão entrelaçados. Por isso que a gente tem os transtornos, né? Por isso que a gente tem um borderline, uma ansiedade, uma depressão, porque não tem nada enodado, né? Os registros aí estão soltos, não tem referenciais, não tem barragem do eu, né? Não tem uma barragem narcísica. E aí os pais acham que não, eu tenho que ser bonzinho, né? Não pode fazer nada, senão vai traumatizar. Ora, traumatizar faz parte da experiência humana, né? De uma forma ou de outra, vai traumatizar. A tecnologia, as redes sociais entram aí para dizer exatamente o contrário, para dizer que você é capaz de tudo, né? Que você é capaz de ter e ser tudo. Né, que exatamente você é o ser, é o super-homem que não está castrado. Você é capaz de tudo se você quiser. E isso é um perigo. Porque se uma menininha de 15 anos vai no TikTok, ela vê uma menina que não tem celulite, porque editou o vídeo, é óbvio, ou que, né, estuda por horas, é, faz academia, treina, é perfeita, ela acha que aquilo é possível. Então, ela acha que ela consegue se preencher, né? Ela consegue aniquilar esse vazio que há, que tem, né? Que vive nela. Olha como isso é perigoso, né? E aí vem os transtornos alimentares, a automutilação. Ah, e no filme ele fica bem puto, né, o suicídio do amigo, mas veja como ele elabora esse luto de uma forma, né, que ele fica revoltado, né, ele chora, mas ele fica revoltado, então veja como é um movimento aí, e como que ele precisou de uma rede, né, de apoio. Isso eu já expliquei. Um adolescente e o outro, né, por quê? Porque ele precisa do outro para se desvencilhar do outro. Não há separação sem alienação e não há alienação sem separação. E é legal porque tem várias cenas no filme, né, dele com a família trabalhando para retirar as flores. Eu acho isso muito simbólico, assim, né, disso de tirar as flores porque tá acabando a primavera, né, o primaveril da infância, tá entrando no outono e a entrada na adolescência e a família toda junta, mas aí começam a cada um ir para um canto, é muito trabalho, o irmão mais velho já não quer saber dele, né? Então, eu acho bem simbólico. Só falar rapidinho, gente, bem rápido mesmo, do gozo do corpo. Então, o que que acontece? Quando esse sofrimento, essa angústia não é simbolizada, né, como eu falei, falada, colocada em linguagem, e aqui eu acho que mais de uma palavra necessária, porque o sujeito de desejo, ele está exatamente num discurso prolongado, de uma subjetivação permitida pelo outro, né? Quando isso não acontece, o sujeito ele vai recorrer ao gozo do corpo. E o gozo do corpo entra aí também como várias alternativas, como, né, bebida, cigarro, sexo, né, tudo que diz respeito a comida, comer ou deixar de comer, né, então tudo isso está no corpo, no real do corpo. Então, a automutilação entra aí como isso também, né, o que que o jovem lá, o adolescente fala? Ai, eu me corto porque ameniza a dor, né? Ameniza a dor mas como assim ameniza a dor, né? O sofrimento fica menor se cortando, porque realmente é um sofrimento psíquico tão grande que ao trazer para o corpo, aquilo é amenizado, é o gozo do corpo, né? A contemporaneidade nos apresenta uma nova subversão do nome do pai, o consumo. O sujeito se perpetua enquanto consumidor na relação simbólica e passa a ser escravo do discurso capitalista. Então, é bem isso que eu falei, né? Tudo é possível se eu fizer A, B ou C. Discursos meritocráticos, né? Então, o nome do pai, que é esse grande outro castrador, ele vai agora ser o consumo, né? Essa lógica mercadológica. É ela que vai ditar quem eu sou e o que eu posso fazer.
Deixa eu só ver aqui. Eu tô acabando. O registro imaginário, ao longo da adolescência, ganha força na transposição do sujeito, que deixa a infância, e o registro linguístico dessa vicissitude, passando por um luto identificatório que o leva não só ao plano imaginário, mas ao plano imaginativo real. Então eu falo aqui um pouquinho sobre isso do entrelaçamento entre simbólico, imaginário e real. Mas pelo tempo eu vou... Depois eu mando esses slides, tá? Então, né, da sexualidade eu falei. Manejo clínico, gente, é o que eu tenho experienciado, que não foram muitos anos de experiência, eu tenho pouquíssimos anos de experiência, mas pelos meus estudos, né, e supervisão e afins, transferência com adolescente é muito, muito importante. Há muita resistência, muita resistência. O sigilo ganha um status plenamente, né, de importância. Então, o sigilo para o adolescente tem que ser levado muito, muito a sério. E lembrar, 100% do tempo em que você está atendendo um adolescente, da transitoriedade. Porque ele está bem numa semana, ele está ótimo, ótimo, ele está maravilhosamente bem, e na semana seguinte ele, né, quer se matar. Então, né, do que se trata isso? E eu vejo, assim, na psicanálise lacaniana, tem muito de você seguir uma técnica muito rigorosa. Mas eu vejo que, assim, por mais que eu siga uma teoria lacaniana, a técnica da clínica adolescente, ela é particular da clínica adolescente, assim como é a da criança. Então, não adianta, muito raro isso, mas não adianta você ficar calado, né, com um semblante vazio, uma associação livre, puramente, aí com um adolescente. Isso normalmente não leva a muito lugar. Então, tem que se usar da transferência, e até fazer essa transferência, né, vai um tempo, e de recursos, criatividade mesmo, né, se colocar ali. E eu acho que o principal, pelo que eu entendo, é realmente você apostar na transferência. Porque, como eu estava falando, como eu falei, né, ao longo do negócio inteiro aqui, o adolescente, ele só precisa de um referencial, ele só precisa disso. Então, o analista ser essa pessoa, esse grande outro, que o seja, mas um grande outro, não nesse sentido de impor, tá? Né, enfim, de castrar, mas de ser um referencial de desejo. Então, você promover essa subjetivação, ser esse referencial de subjetivação através do discurso. Né? Então, você vai guiar um caminho, basicamente isso, guiar um caminho para esse adolescente, né? Guiá-lo ao longo desse caminho tortuoso para que ele se encontre em subjetividade, se identifique e consiga se estruturar. E... Ai, o que vocês querem falar, gente? O plano era ir até as 8. Vocês querem falar mais do quê? Perguntas, por favor. Eu acho melhor do que eu ficar aqui falando um monte de coisa. Falei muito. Ninguém tem perguntas? Complexo de Telêmaco, pessoal, é de um autor que, se não me engano, é argentino. Ele tá lá na pasta de referências. Mas ele fala desse pai que vai guiar, que vai subjetivar. É que ele vai, ao mesmo tempo, romper com esse grande outro familiar
e vai permitir ao jovem que ele se subjetive, levando ele a buscar algo além. E aí se chama assim Complexo de Telêmaco porque conta, é um mito de Telêmaco, que é um jovem, uma historinha, tem toda uma historinha de um jovem que está perdido, e aí vem um cara encapuzado e mostra o caminho para ele, e ele vai embora, né? E tem toda uma filosofia por trás. É bem legal, depois eu mando lá também. Mas eu acho que a grande questão da contemporaneidade é essa falta de enlaçamento das coisas, né? Por não ter as coisas muito certas, por conta dessa fluidez, dessa liquidez do mundo, né? Os adolescentes, eles passam a ficar carentes mesmo de um referencial. Eu faço muito, pegar, por exemplo, questões ambientais, né? É, eles estão completamente desesperançosos, acham que o mundo vai acabar, e né, realmente, aí você vê, por exemplo, uma galera da ONU, né, associação de jovens, correndo atrás disso, cobrando de políticos, né, o que é maravilhoso. Mas eu vejo, assim, uma geração muito cética, muito alienada, ao mesmo tempo, né, porque tá ali no TikTok, tá consumindo, está fazendo, né, a diferença é que também produzem, né, eles também produzem o que vai ser consumido, mas eles estão sujeitos a isso, e aí eles não têm esse espaço de se subjetivar. E é muita, né, é muita, uma carga muito grande de informações. O suicídio, ele pode vir nessa situação tanto como um ato de impulsividade, então, porque impulsividade está dentro também dessa lógica adolescente, tanto por conta dos hormônios, quanto pela intensidade das coisas, de como as coisas acontecem rápido e de uma maneira intensa. Então, a impulsividade vem aí como resposta, como um acting out. Né? E o suicídio também como uma perda mesmo de esperanças, né, total, uma vontade de morrer, né, de uma falta de chão mesmo, de esperança, que aí eu acho que é o caso do menininho do filme, porque parece que esse referencial dele, ele foi perdendo tudo muito rápido, e ele se ancorou no amigo, e esse amigo também não conseguiu, né, lidar. E aí ele depois trabalha essa culpa, né, que não é culpa dele, porque ele também estava passando pelo mesmo. Mas eu faço essa análise, que é uma análise completamente subjetiva, mas eu acho que, assim, e esse suicídio dele, não estou romantizando, porque é um problema de políticas públicas, né, de prevenção, de espaços na escola, né, de tratar isso, espaços contra o bullying, né, políticas contra o bullying, políticas de inclusão, políticas de preparação desse adolescente que está entrando aí, né, mas ele parecia um menino normal, ele era um menino normal. Então, o que que aconteceu? Não tem como, não sei, e não tem como a gente, enquanto psicólogo, enquanto analista, bancar uma de herói, bancar esse lugar não de prevenção, mas de proteção, de impedimento de um suicídio. Né? O que a gente pode fazer é tentar tornar esse ponto final uma vírgula. Eu sempre gosto de falar desse jeito, né? Porque morrer, todo mundo vai. E é difícil viver, né? Mas então que se torne uma vírgula para que o sujeito faça alguma coisa com o sentido da vida. E eu acho que no caso desse menino, ele, no impulso, assim, por não achar nenhum sentido naquele momento, né? Fez isso, infelizmente, muito triste, mas eu acho que a rapidez das coisas, né, o jeito como as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida também tem assustado esses adolescentes, essas crianças, né?
Então, eu mostrei aquela revista ali dos anos 50. Eu acho que para uma coisa daquela chegar no Brasil demorava no mínimo 6 meses. Hoje em dia, uma trend, né, ela dura um dia, uma semana. Então, como assim? Como que eu me mantenho, né, identificado, ancorado em uma coisa que não se ancora, não é âncora? É isso, gente. Vocês têm algum feedback? Eu não sei se eu falei muito rápido, porque eu só tenho, né? Só falei. Não sei se foi muito distante aí do que vocês estavam esperando. Eu vou parar de gravar, né? Então, só queria falar que agradecer muito. Ah, sim. Ótimo. O Jonathan falou aqui, então, acredito que sim. Na questão do suicídio, como você trouxe, é uma fase marcada pela impulsividade. Não entendi, acredito que sim, o quê? Sim, sim. Impulsividade, gente, é a grande questão, né? E quantas tentativas, porque o adolescente ele não tem acesso a muitos recursos, né? Para se aniquilar. Então, muitas tentativas aí e chegam na clínica, né? E é impulsivo porque é desesperador, é um sentimento completamente de desamparo, porque não tem um referencial. E dizem por aí, ao redor desse jovem, que dá para ser completo, que dá para se preencher. Eu queria fazer uma pergunta. Boa noite. Tá dando para ouvir? Você fala, não, acho que eu peguei, assim, começo a cortar um pouquinho. Você tem experiência com psicóloga escolar, não é isso? E aí você falou um pouquinho sobre a transferência, né, do analista como esse papel referencial. Mas como faz isso na psicologia escolar? Ótima pergunta. É bem diferente, né, o setting, o contexto. Por experiência própria, não dá para agradar todo mundo. Você não vai conseguir fazer uma transferência com todo mundo, né, da escola, todos os alunos. Eu trabalho numa escola com quase 500, então a gente faz algumas pesquisas lá de satisfação. Tem alguns alunos que não gostam de mim, né? Falaram assim, eu não curti muito o acolhimento dela, por exemplo. Em contrapartida, muitos outros, né, vêm na minha sala com muita prontidão, buscar acolhimento, buscar conselhos. E aí que tá, a minha postura enquanto psicóloga escolar, ela é expressamente diversa da clínica, né? Porque na escola é um acolhimento. Eu não consigo fazer clínica na escola. Eu faço um acolhimento e até um amparo, com certeza. Então, dentro da escola, eu gosto de dizer que, enquanto diretor, talvez ele seja uma posição de disciplina muito importante, eu preciso me manter nessa posição de acolhimento. Porque é importante que dentro da escola, enquanto espaço institucional, a, o aluno, né, o estudante, ele tenha essas figuras a quem recorrer. O carrasco, né, porque às vezes o carrasco também é necessário, e a que vai abraçar, etc. Então, sempre que às vezes assim a direção, a coordenação fala, faz isso de ação disciplinadora, falo,
não cabe a mim, né? Eu dou um passo para trás e me coloco nesse lugar de acolhimento, por mais que, assim, muitos não gostem e realmente não dá para agradar, até porque, né, super frescos, né, super, cada um, né, gosta de uma coisa. E outra coisa que eu acho legal mencionar é que, por mais que eu tenha falado disso da escola e que eu sou psicóloga escolar, a transferência na escola, ela é quase que 100% com o professor, com a professora, né? Porque parem para pensar, eu acho que vocês vão lembrar muito quem foi os professores de vocês na educação infantil. Vocês não vão lembrar quem era a diretora, né? Nem tinha provavelmente uma psicóloga, mas eu digo assim, a transferência com o professor, aquele que ensina, com o mestre, é muito intensa. Então eu vejo isso, que os professores acabam sendo esse referencial na escola. Inclusive, quando em casa não tá legal, quando não tá bacana, o professor toma esse lugar de grande outro, esse lugar de abraço, de acolhimento, de guia, porque veja bem, o professor passa conhecimento, ele literalmente dá uma receita, te indica o caminho, né, te dá uma luz. Então, o que eu também faço um grande trabalho nisso de orientar os professores, porque no ensino médio, que é mais especializado, né, não é uma galera que fez pedagogia, é uma galera que fez biologia, vamos supor, matemática. Eles não estão preparados para acolher, entendeu? Não estão preparados para lidar. E aí eu vejo cada barbaridade, porque aí a professora acaba sendo grosso, acaba falando coisas que não deve, não sabe fazer, não sabe ver, não sabe detectar quando o aluno não está bem. E o aluno passa muitas horas do dia com ele, muitas horas da semana, entendeu? Com o professor. É dentro de sala de aula que isso vai acontecer. Então, quando se trata de transferência na escola, eu acho que é professor. Mais alguma coisa, gente? Vamos, ó, a gente pode continuar essa conversa lá no grupo, tá? Vou deixar lá, a gente fala lá. Vamos ficar por aqui, então? Parar a gravação.